Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Canastra. O meu nome é Ramires. Estamos bem ao pé da Serra da Canastra, lugar de belezas naturais, cultura, muita história boa. Eu sou a Jéssica. Vão passar por aqui influenciadores, pessoas muito importantes da nossa região, empresários. E esse podcast foi criado para fomentar o turismo e também a nossa região, a Serra da Canastra. É isso aí, Jéssica. E hoje nós estamos aqui com um convidado para lá de especial. É um empresário da nossa região, emprega bastante gente, é agricultor, construtor, é um cara fantástico. Fomos criados juntos na infância, então é um cara muito gente boa, é um cara assim, de nome na cidade, um cara de referência para nós aqui, um cara que inspira muita gente aqui na nossa região, tanto no Glória, Passos, Canastra como um todo. É do Glória pro Mundo, né, Ramires? É do Glória pro Mundo, isso mesmo, verdade. Então, já segue a gente nas redes sociais, deixa aqui nos comentários quem vocês querem ver a gente conversando, batendo um papo aqui com a gente e roda a vinheta. O nosso convidado especial hoje é o Paulo Sérgio Soares. Seja muito bem-vindo, Paulo. É um prazer ter você aqui com a gente para bater esse papo, a gente conversar sobre várias coisas aqui. Vai ser uma manhã bem especial. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Ramires. Para mim é uma honra estar aqui, né, nessa cidade que eu nasci, que eu amo, né, na Canastra, que é um paraíso para mim, que eu viajo às vezes o mundo e eu volto para cá e quero viver e passear nessa canastra, né, almoçar essa comida boa, esse calor humano que tem aqui, né, esse carinho que assim, todos são recebidos aqui, né? É verdade. Então assim, eu sou muito orgulhoso de ser gloriense, né, de ter vivido aqui, de construir a minha história aqui, né? A minha história familiar, né, todos daqui. Tá certo. E é isso mesmo que a gente quer saber, Paulo. Nós estamos aqui para te conhecer mais a fundo quem é o Paulo Sérgio Soares, por trás da Carvalho Soares, por trás do agricultor. Quem é você? Você nasceu aqui no Glória. E eu vou fazer a pergunta, Ramires, mesmo não sendo mineira, sabe? Mas eu tenho esse direito Faz que lá, eu tô, lógico, integração, isso sabe? Pegando o título de mineira, né? Você é filho de quem? É isso aí, Paulo. Conta aí pra nós. Você é filho de quem? Sou filho de quem, Milton Rosa Soares e Gasparina, né, Maria Soares, né? Nasci em 1971, na Santa Casa de Passos, né? Porque todo gloriense nasce em Passos. Né? Mas não deixa de ser gloriense. Mas assim, acabou o resguardo ali, o momento do parto, você já é trazido pra Serrinha aqui. Eu fui lá pras Palmeiras, né? Assim, e fiquei nas Palmeiras ali, na região da Capela de Santos Reis, ali na Taboas, até os 8 anos, né? E daí meu pai mudou pro Glória, porque nós somos 5 irmãos, eu quando eu tinha 8 anos, que sou o mais velho, os meus irmãos já, assim, a Mirs, que era mais nova, já era bebê. Então, assim, em 8 anos já tinha nascido. Os 5 precisava estudar a molecada. Foi seguidinho, um atrás do outro. Vamos mudar para a cidade para estudar esses meninos, criar uma oportunidade para eles. Né? E a gente mudou aqui para a Rua São Paulo. Meu pai construiu ali uma casa, tinha uma casinha num terreno, construiu uma casa maior um pouco e um cômodo de comércio. Né? E começou um comércio ali. E ali eu fiquei até os 30 anos de idade. E a nossa infância foi toda ali, né, Paulo? Toda a infância. Legal que vocês cresceram Ramires juntos, foi né? meu colega aqui, ele morava aqui na Olha avenida, só. né, pertinho aqui, ele, o Ramon, irmão dele, a gente foi criado aqui na rua, né, jogando bolinha de gude, brincando de Maria Sai da Lata, Que legal! pique, né, assim, a rua era de terra, Só né, não tinha briga, né? Ah, isso aí não, né, só Não, todo dia. brigava de manhã e fazia as tinha- pazes, não, mas de embora Todo tá tudo certo. todo dia né? tinha uma, mas era um teste de paciência. Assim que é né? bom, né? É Então, verdade. assim, graças a Deus foi uma infância muito feliz, né, Raimundo? Foi, graças a Deus. Né, a gente brincava e brigava, né, muito, mas assim, no outro dia tava todo mundo junto, todo mundo brincando e brigando de novo, Todo mundo. né? Apanhava e batia a meia, Mesma né? coisa, isso mesmo. Desse jeito. Foi uma infância muito feliz. A escola era aberta, a gente pulava lá depois da aula para brincar lá no pátio, entendeu? Assim, não tinha nem muro a escola. Olha, que legal. Então a gente morava do lado da Clotilde Simone. E assim, todo mundo depois da aula, de tarde, à noite, encontrava ali na rua,
brincava dentro do cemitério. O cemitério era aberto, Gente né? do A gente céu, escondia dentro do olha cemitério. Os medrosos não iam lá procurar a gente, né? E como tá diferente, né? Porque Então, hoje em assim, dia é muito difícil você deixar uma criança na rua por conta do perigo que tá. E antigamente vocês tiveram uma infância privilegiada. Eu, Com lá de certeza. Londrina, não pude viver tanto isso, sabe? Porque lá Hoje, era diferente. a gente ficava pra rua aí até 8, 9 horas da noite, né? Assim, É. às vezes, tipo, mãe não chamasse, né? E não E chamasse, às vezes não chamava com a vara Nós fina. chamava com a varinha, né? Se não chamasse com a varinha com o chinelo, Dona Adelaide que o diga, não né? entrava, não, filho. Quantas vezes eu vi Dona Adelaide lá Oxi. buscar vocês com a Com chinela na mão? certeza. Era né? assim mesmo. Mais coisa boa, né? A gente Graças a tem Deus. história pra contar, né, Paulo? Bom demais. Boa infância. Muito, muito bom. Só graças a Deus eu fico muito feliz aqui. E assim, tudo construído dentro da simplicidade, né? Da fartura, que a gente, às vezes, a gente não tinha nem roupa direito. Fartava pra vestir, tudo, né? Na fartura você fala menos que fartava comida e amizade, e assim, É. carinho, né, dos pais, cuidado. Mas assim, os pais eram muito firmes, né? E assim, hoje graças a você Deus. tem quantos filhos, Paulo? Você é casado? Eu tenho Quantos 2 filhos, né? Dois filhos. Fui casado de 18 anos. Tive 2 filhos, eu me separei, casei de novo. Eu acho que é importante para um homem Sim. ser casado, ter uma família, né? Sim. Ter um lugar para voltar, alguém para receber ele em casa, né? E assim, até pelos meus filhos também, eu preciso, né, dar esse exemplo, né? Eu acredito muito na família, né? O meu casamento foi muito bom enquanto durou, mas são ciclos na vida que Não, tá mudam, certo, né? E as coisas Com acontecem. certeza. É. Nem sempre do jeito que a gente quer, mas do jeito que a gente tem que aceitar tudo que vem pra gente, né? E São ciclos, né, são Paulo? ciclos, né? Que se Exatamente. encerram e eu falo muito que a vida é igual uma viagem de trem. É. E é cheia de estações. Uhum. Tem gente que anda pra gente por mais quilômetros, outros já desce numa estação. Numa Toda estação. estação desce alguém, sobe alguém. É verdade. São amizades que ficam pelo caminho. Novas pessoas que entram na viagem sua, entendeu? Começam novas amizades, É novos isso mesmo. ciclos. É verdade. É isso E mesmo. assim a gente vai valorizando quem está no trem, quem Aham. desceu também tem a sua importância, porque contribuiu naquele pedaço da viagem. Verdade. Então eu vejo muito a vida assim. E eu te conheço desde quando eu mudei pra cá, né? Vai fazer 10 anos que eu tô com o Lucas, 9 anos que a gente casou e te conheço desde então. É nosso padrinho de casamento também, é uma pessoa que nos ajudou desde o começo. E eu sempre peguei muito o seu exemplo, vendo você como exemplo pros seus filhos, sabe? Você sempre priorizou dar esse exemplo realmente pros filhos, ensinar, né, que caminho que anda, como faz, não dar nada de mão beijada. Eu acho que isso é uma coisa que gera muito valor para quem eles estão se formando, né? Se transformando. Eu até tô fazendo curso de liderança com o Paulo Otávio. Eu admirei de ver ele lá, porque eu conheci o Paulo Otávio pequenininho, né? E agora tá um homão, tá conversando. Falei, gente, como que o exemplo arrasta mesmo, né? Isso é muito importante. Isso é verdade, porque assim, eu vejo ele 6 horas da manhã na padaria ali com os meninos, É. já faz tempo, já tomamos café junto, e é 6 e pouco da manhã ele tá ali com os meninos ali, ó, e os meninos tá agarrados nele ali, filho. Eu acho que isso é importante mesmo. Né? Tem muitos pais que querem que o filho seja médico, seja um doutor, seja isso. Talvez não foi talvez até que o Paulo quisesse, mas eles talvez não quiseram ser isso, né? Vou acompanhar meu pai, que é isso. E tá certo, o exemplo, muito bom. Eu acho que isso aí, sem dúvida nenhuma, é o exemplo que arrasta. Mas assim, é importante também se deixar os filhos fazerem o que eles querem, sabe? Isso. Assim, não adianta querer, eu quero que ele seja médico. Ele não quer ser médico, É. né? Quer Vai dizer, seria crescer bom ter um frustrado, médico na é. família, mas não mais. Eu quero trabalhar com agrônomo. Então vai estudar, vai ser agrônomo. Não, eu Show. quero trabalhar com o senhor, vou te ajudar a administrar, eu quero aprender a administrar. Quer dizer, então vem que é o que É. é o que a gente É o que precisa. você pode, é o que você pode ensinar é. também, né? É E dentro do aprender, perfil, né? a viver sem a gente. Isso. O meu sonho é me tornar dispensável para os meus filhos. Sabe? Eu quero que eles aprendam a viver sem mim. Que eles não precisem contar comigo para nada. Eles, pelo contrário, eles é que vão me ajudar. Eles é que vão, pai, hoje a conta é por minha conta, entendeu? Eu que vou pagar a conta hoje, ó. Comprei uma viagem para nós. Meu sonho também, viu? Quero levar o senhor, Meu sonho quero também, levar o viu? senhor para Quero tal levar o lugar, senhor. entendeu? O meu sonho é esse. Eu trabalho para isso. É E, assim, verdade. e eu quero que eles conquistem as coisas deles, entendeu? Lógico, o meu apoio, como é assim, só que eu não quero ficar falando, faz isso, faz aquilo. Não, eles é que têm que buscar o conhecimento. Você deu o né? caminho, Certo, né? Você eu dou o ensinou caminho como- aí, É. ele precisa da minha ajuda, ele que vai pedir minha ajuda. Isso. Entendi. Eu não quero ficar falando, ó, meu filho, faz assim, ó, meu filho, tem que fazer. Não. Já passou, O que né? você quer para sua vida? É. O que você quer? Onde é que você quer chegar? Qual que é a sua meta? Como que você quer estar daqui 10 anos?
É verdade. dependendo do papai ainda, comendo as coisas do papai, morando na casa da mamãe. Meu filho, pra média, quanto tempo você vai morar na casa da sua mãe? Você tem 20 anos, e aí, você vai ficar lá até os 30? E é legal falar disso, porque entendeu? Eu acho que é importante demais, porque os filhos hoje, acham que o papai é obrigado a manter ele lá, porque lá tem a internet paga, tem a comida, tem a roupa lavada. E na nossa época não tinha nada disso. Um homem que não arruma nem a própria cama, não. Na nossa época não tinha nada disso. Exatamente, não dá nada de mão beijada, né? Os meus filhos hoje, a mãe deles, eles moram com a mãe durante a semana, final de semana ficam comigo, lá em casa, muitas das vezes. Mas assim, a minha casa sempre assim, quando eu casei, eu falei pra minha esposa, ó, ela tem um filho, que eu também tenho uma relação muito boa, fantástica, um menino bom demais, um homem, né, casado, muito bem criado, muito educado, independente dela, sabe? Sim, isso é muito legal. Um gambá cheira o outro. Bem né? isso. Então, assim, eu vejo a importância de você criar essa independência dos filhos, sabe? Isso pra mim é crucial, assim, igual meu pai com 17 anos, eu ajudava ele lá na roça, ele falou pra mim, aqui não tem espaço pra nós dois. Se você quiser crescer, você pedala, você, sabe? Então, eu brinco que eu entrei com a bunda e ele com a botina, sabe? Então, é assim mesmo. Foi um chute na bunda que pra mim foi crescimento. Às vezes, no início, você acha que aquilo é negativo, entendeu? Nossa, isso aconteceu. Não, como é que eu vou fazer agora, né? Eu preciso... Não, vai pedalar, vai achar uma oportunidade. Aí você vai experimentar coisas novas, você vai experimentar serviços novos, novas amizades, novas parcerias, né? Eu fui para a Paz estudar, eu vim da roça, ajudei meu pai. Uma coisa que me ajudou muito foi o comércio que ele teve aqui na cidade, né? Que a gente tinha uma venda lá. Isso, uma venda. Era venda? A gente vendia... eu ia perguntar isso. Vendia de tudo. A gente vendia desde aviamento, até tinta para tingir roupa. Olha! Vinha as latinhas de tinta, assim, que você punha na máquina lá e tudo, tingia a roupa. Né, assim, pão, que bacana. Fumo de rolo, né? Você sabe? Quanto mais fumo você compra, mais fumo você leva, mais né? fumo você leva. Desse jeito. Então, assim, eu aprendi a vender. Né? Meu papai punha a gente lá na venda, né? Ele bravo demais. E vende. Lá. Saía da escola, você ficava lá, né? Às vezes ele saía para fazer alguma coisa, porque tinha a roça lá, que ele herdou do meu pai, do meu avô. Aí ele começou a plantar lá as coisas, produzir lá para vender na venda. Ele trazia mandioca, trazia verdura, trazia frango. Era de tudo mesmo, então. Né? A gente produzia. Eu sempre aprendi a mexer com tudo ao mesmo tempo. Né? Então a gente plantava milho lá, plantava arroz. Daí ele levava a gente para ajudar a plantar, entendeu? Então até eu conto a história que eu aprendi a cozinhar, porque meu pai falou para mim assim, tinha 5 peões lá trabalhando, e precisava fazer almoço. Ele falou para mim, você quer fazer almoço ou você quer capinar? Não, eu vou fazer almoço, né? Sem saber, né? Eu vou fazer almoço. Porque aí eu aprendi a cozinhar. Na primeira vez que eu fiz arroz no fogão de lenha, eu deixei queimar 3 vezes. Oi, você já comeu a comida dele? Porque eu não sabia passar o... Nossa senhora, o que é isso? Cozinha de mão cheia. Eu não sabia passar o arroz pra trás, assim, pra diminuir o fogo. Aí eu deixei lá na frente e queimava. Aí meu pai chegou, né? Daquele jeito macio dele de falar... Manso, né? Manso. Como eram nossos pais, né? Você tem que passar pra trás, desse jeito aí queima mesmo. Aí teve que aprender. Aí eu tive que aprender, né? Aí aprendi a cozinhar. E aí eu ia pra roça, em vez de ir pra enxada, eu cozinhava. Mas isso me tirou da enxada também não, sabe? É só naquele momento. Pra fazer uma hora e meia, 2 horas ali só. Então a gente capinava, plantava, né? Colhia, né? Aí me despertou pro lado agricultor, né? Entendeu? E aí eu comecei a evoluir, a crescer, aí eu comecei a estudar. Aí eu teve um ano que eu tomei uma bomba na 6ª série. Relaxo, né? Olha. Aquela, né? Ficava brincando. E aí chegou no final, a baguncinha geral, né? Tomei bomba. Aí meu pai muito bravo, falou pra mim assim, eu achei que ele fosse me bater, porque ele dava umas costas na gente de vez em quando. Aí ele não falou nada. Nossa. Cheguei em casa, ninguém falou nada. Ixi. Aí no outro dia eu cheguei lá, tinha uma foice, uma enxada, um enxadão e uma picareta. Lá encavadinho, novinho. Ele pegou e falou, arruma suas coisas que você vai passar as suas férias lá na roça. Falei, meu Deus do céu. Aí levou eu pra lá. Me mostrou um alqueire de terra lá, tava todo sujo, cheio de espinha agulha, de açapeixe, macaúba. Falou, você vai arrancar esses aí tudo, vai arrancar e encorvorar,
encorvorar, porque era juntar, né? Fazer os Sim. montes para pôr fogo depois de seco, né? Aí você vai encorvorar isso aí e aí de você, se eu chegar aqui, você não estiver aqui, você vai dormir na sua avó, porque minha avó era pertinho. Aí eu passei as férias lá, minha mão era só buraco, Nossa. sabe, de calo. Tava aquelas bolhas de sangue assim. E você tinha o quê? 12 anos, né? 12, 13 anos, Tá sabe? vendo? E aí eu aprendi na marra. E a partir dessas férias lá, deliciosas férias, tá? Eu nunca mais tomei bomba e nunca mais parei de estudar. Aí já me passou pra Foi a noite, verdadeira lição. que aqui no Glória tinha o Tinha uma né? era à noite, Sétima série e tal, à eu noite, também, né? tudo à Então, noite. a gente trabalhava durante o dia e estudava à noite. Estava à noite. É. E aí eu terminei o primeiro grau lá, a oitava série, né? E fui fazer um curso de contabilidade lá no SIC, em Pato. Trabalhava durante o dia, eu com 16 anos aí, trabalhava durante o dia, comecei lá, foi até os 19, 20 anos aí. Eu trabalhando durante o dia na roça e indo estudar em Pato. Saía daqui 5h30 da tarde, jantava aqui, porque só tinha o dinheiro da passagem. E saí lá 11h30, meia-noite, chegava aqui quase 1h da manhã, acordava 6 horas para ir trabalhar. Era desse E jeito, assim também foi. fiz isso E eu também. paguei, que era uma escola particular no SIC, né? Era um curso subsidiado para profissionalização, era mais barato, mas era pago. E eu paguei. Meu pai só foi na minha formatura lá, entendeu? E aí eu já comecei a conhecer E você pessoas lá em trabalhava Pato, na nesse venda? período. Aí parei a roça, não, trabalhava Quando você na trabalhou, onde foi roça. o seu primeiro... Ah, na roça. É, Recebi trabalhava na já. roça. Na venda, assim, eu sempre ajudei. Minha Aham. mãe, meu pai, né? Porque minha mãe aí ficou com a venda, aí ela, né, fez salgado, pamonha, aí mudou, Sim. aumentou. Aí acabou a venda Aí e acabou ficou a mais venda, uma passou lanchonete. passou a ser lanchonete, É. porque Sim, os sim. supermercados assumiram essa parte aí né, Verdade. de secos e molhados, que fala assim, que é feira, né? A Aham. parte de mantimentos, né? A gente parou de vender mantimentos, passou a ser uma lanchonete, né? Mas aí eu estudei, né, contabilidade e eu sempre gostei, como eu vinha do negócio, do comércio, eu sempre gostei de comercializar. E nesse período mesmo, trabalhando na roça, eu sempre vendia e comprava umas galinhas, Isso. queijo. Meu pai, uma Entendi. época, plantou verdura na roça, eu pegava, levava em Pato na feira para vender. Olha aí, E ele vendedor até do levava, Eduardo. chegava lá, ele ia conversar e a gente ia vender, né? Quer dizer, Que legal. mas aí a gente aprendeu com isso. É. E aí eu vendia alface, vendia frango na feira, entendeu? Aí foi despertando a parte do comércio. Depois eu comecei a negociar gado, né? Minha avó me deu uns bezerros, eu comecei a juntar um dinheirinho. Eu com 18 anos comprei o meu primeiro carro. Um Fusca Olha, 73. Que legal. Ele era um Que Bordeaux. show. Eu pus Eu 4 lembro, pneus não. novos dele e um toca-fita Rodstar Auto Reverse. Sim, que era Que o era top, o né? top da Era o linha. Ele top, tocava, né? a fita não parava, né? Não. Assim, ele virava a fita Ele sozinho. voltava. Eu tinha E era de uma, gaveta. uma fita do RPM, sabe? E do kit de abelha. Olha, só dava RPM kit de E abelha. a vida arrebentar, né? A vida arrebentava. Até não ter mais fita. Que E aí legal. eu gostava, aí vendi esse carro, comprei outro, troquei, e comecei a comercializar. Né? Comprar e vender. Legal. E eu aprendi também a fazer corretagem de imóveis, né? Assim, comecei a conhecer pessoas, a conhecer o mercado, fiz amizades em Passo. Quem te apresentou a corretagem de imóveis, assim? Foi necessidade. Necessidade mesmo. Porque surgiu assim, Surgiu eu vi oportunidade. oportunidade, porque eu Aham. sempre fui muito observador, observava as profissões, as pessoas trabalhando, né? Em todos os negócios, e como que funcionava aquilo. Então, sempre fui curioso de aprender e entender o processo das coisas. Como funciona as coisas, como que observar quem ganha dinheiro, como que ele faz, entendeu? Legal. Então, assim, e também uma coisa que eu sempre gostei foi de diversificar. Não ficar numa área só. Não ficar numa coisa só, porque se aquele negócio tá ruim, você Pronto, tá você tá tudo ruim. Tá tudo Você ruim. Né? diversifica Então, o porque risco, né? Tudo tem altos e baixos. É. Entendeu? Então, assim, a gente tem que aproveitar. Você podendo ter outras oportunidades, outros negócios junto, é importante. É importante. Mas é difícil, é trabalhoso, mas não tem nada sem trabalho. Ixi, eu me identifico muito com o que você está falando Não. agora, porque, por exemplo, hoje eu tenho umas 4 profissões junto. Mas é essa questão mesmo, de diversificar ali, de você ir para uma área. Tá tudo linkado uma coisa na outra, mas é tudo diversificado. E eu também, igual você, desde pequenininha lá, vendia também, fazia pulseirinha para vender. Depois na faculdade eu comecei a comprar bolsa de uma loja para vender na faculdade, pra você ter ideia. Tirava as etiquetas da bolsa e vendia
dentro da sala de aula para as meninas para ganhar dinheiro. Então, sempre nessa área de comunicação também, eu acho isso muito legal. Eu acho que o comércio ele é mais fácil de ganhar dinheiro do que no serviço, sabe? Do que no trabalho, sabe? Principalmente assim, se você tiver o dom do comércio, né? Ele é onde que a gente ganha dinheiro, porque você compra um negócio pronto, que alguém já teve trabalho de fazer, e vende, né? E revende ele e ganha dinheiro. Quer dizer, a sua margem, às vezes, maioria das vezes, é maior do que quem faz. Com certeza. Você pega aqui um café que você vende aqui, um queijo, um vinho, uma cachaça, né? Tudo que é da canasta, né? Teve um trabalho para fazer, você pegou pronto, né? Às vezes você ganha mais ou o mesmo tanto que quem produziu. o produtor. Verdade. Né? Só que o produtor ele tem que ter escala, né? Quer dizer, no agronegócio você tem que ter escala, né? Por isso você ganha, às vezes, como produtor, você tem que ter escala. Porque se você produzir pouco, você vai ganhar pouco. Né? Porque a margem do produtor ele é menor do que o comerciante. Menor, com certeza. Né? E o comerciante, eu acho que ele tem que estar diversificado e ter estoque, sabe? Porque se você tem um comércio, quanto mais mercadoria, mais diversificada você tá, mais chance você tem de ganhar. Mais chance você tem. Isso aí você pode falar de boca cheia, né? Porque aqui na venda é de tudo um pouco. A gente, aqui na loja é assim mesmo. Eu também gosto de ver a loja cheia de produto, porque eu imagino que o cliente chegando aqui, ele fala assim, puta, deve vir bastante gente aqui, porque tem muito produto para vender, então ele deve ter... O Ramírez, ele tá no DNA dele, o comércio, assim, porque ele trabalhou em supermercado, né? Você conhece... Meu pai também já teve venda também. O grande negócio. Meu pai também na minha infância também, quando até meus 5 anos, ele teve venda também. Eu lembro. Ele tinha também. Ô, Paulinho, aí você começou na questão da corretagem, e aí? Eu comecei a vender, eu vendi uns terrenos, né? Eu sabia quem queria comprar, e aí eu juntei, né? Falou, a pessoa quer comprar um terreno, eu sabia quem queria vender, eu juntei as pontas. Né? Ganhei uma comissão, 5%, 3%, 4%. Já tava bom. Aí eu achei fácil ganhar aqui dinheiro. Né? Então, né? É isso? Vamos lá, isso aí te faz, né? Gostei. Te faz gostar de qualquer coisa, né? Quer dizer, faz-me rir, né? Com certeza. Se você tem uma coisa que te faz rir, você não vai gostar? Quer dizer, por isso que assim, a pessoa que conta piada, que é descontraída, as pessoas gostam mais dela, né? Porque ela faz rir, né? É verdade. Então, e o dinheiro faz a gente rir, né? Porque com o dinheiro você pode fazer muita coisa que você gosta, né? Isso te dá prazer. Lógico, quem sabe usar o dinheiro, né? Da forma certa, da forma certa, né? Você não ficar escravo dele, né? Porque dinheiro é importante, mas é assim, é pra gente fazer você comprar um remédio na hora que você precisa, né? Pra você comer uma comida na hora que você tem vontade. Isso aí que é importante, o dinheiro, sabe? Não é excesso de dinheiro. Pra viajar. O dinheiro é consequência. Pra viajar, né? O dinheiro é consequência, né? Ele não é o fim, né? É verdade. Então, ele é o resultado do que você fez, né? Esse é o mas prêmio, né? Às vezes se você faz com amor, parece que é aí que vai fluindo mais, né? Você tá no ramo que você gosta, as coisas parece que vai desenvolvendo ainda mais, vai acontecendo. Ô Paulo, mas você, assim, que é um cara que já... passou por vários países, já rodou o mundo aí, já, igual você falou no começo, que sempre você volta, quer ir na canastra, quer passear aqui na nossa região. Mas, assim, o que você pode dizer para nós aqui, que, assim, se você vê lá fora, de repente a gente poderia trazer aqui para o Glória, trazer para nossa região, o que a gente poderia agregar aqui? Talvez falar assim, fui num país lá tal, e lá eu vi isso e poderia trazer, o que você poderia fazer aqui? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Você tem alguma visão assim? Eu acho que a gente, às vezes, assim, tem que ter cuidado aqui na canastra com o respeito com as pessoas e o turista, sabe? Isso aí eu vejo em vários lugares do mundo, assim, um respeito e um tratamento muito, assim, respeitoso aqui com... É diferente do que você vê aqui na nossa... Não é que eu não vejo isso aqui, não. Eu até vejo, só que às vezes a gente, por exemplo, eu vejo às vezes pessoas reclamando que tá muito caro as coisas aqui, né? Mas região turística, as coisas são mais caras um pouco mesmo. Mas a gente não pode, assim, achar que o turista veio cá e está disposto a pagar qualquer preço. É verdade. Entendeu? Pelas coisas. Então, isso aí, às vezes a pessoa vem uma vez e não volta. Não indica mais, entendeu? Então, quando você encontra uma região que o turista tem o preço justo das coisas, é bem tratado, ele volta. E ele volta e ele traz mais retorno. Porque não adianta nada a gente ter um turismo aqui por 5, 10 anos. Nós queremos ter um turismo aqui por 50, 100 anos. Né? Por toda a vida, né? Então, assim, o turismo, para ele ser crescente, em qualquer lugar do mundo, ele tem que ter
tem que haver esse respeito com o turista, né? O turismo, para crescer, tem que haver o respeito com o turista, que é o que traz o dinheiro, que aluga, né? O que aluga o carro, que paga o guia, que paga o café aqui, que compra a sua mercadoria, que leva para casa. Né? E se ele se sentir explorado, ele não vai voltar. Ainda vai falar assim, não, tal lugar, não vai lá não, Deus me livre, olha, caro demais a gente, entendeu? E às vezes assim, você vai em alguns, Rio de Janeiro, por exemplo, você fica com medo de ser roubado pelo taxista, né, de ser assaltado pelo morador, entendeu? Assim, de ser morto. Quer dizer, eu já fui no Rio 3 vezes, eu não quero voltar. Pra que eu vou no Rio? Já conheço 3 vezes, pra que eu vou voltar lá? Se fosse um lugar seguro, eu voltaria, gastaria mais, e quantas pessoas iriam lá, entendeu? E quanto que o Rio de Janeiro ia ganhar? Com certeza. Com isso, né? Quer dizer, um lugar paradisíaco daquele, que para mim é um dos lugares mais bonitos do mundo, né? De beleza natural, o povo é bom, a comida é boa, assim. Mas você vai com né? medo. Mas assim, tem esse viés ali do crime organizado, né? Do desrespeito à vida, né? Assim, porque não tem valor nenhum para eles a vida das pessoas, eles por causa de um celular de R$500, de R$100, o cara te mata, perde a entendeu? vida mesmo. Então, assim, às vezes troca de nada, né? Quer dizer, eu vi no jornal, o médico levantou a mão lá assim, eles achou que era do bando rival lá, e matou os caras, entendeu? Sem saber, entendeu? Só porque levantou o dedo, né? Então, é assim, e aqui no Glória, as pessoas que são responsáveis pelo turismo, que os empresários do turismo, os guias, os comerciantes têm que ter essa preocupação, sabe? De respeito com... Só isso aí eu acho que já mantém o turismo, verdade. Porque o resto Deus já fez. Sim, com certeza. A beleza natural que a gente tem aqui... o carisma do mineiro, né? Assim, a comida mineira. O aconchego do mineiro, a comida do mineiro, a beleza natural... Entendeu? A única coisa que tem que ter cuidado, não estou falando que não tenha. Sim, entendi. Eu acho que tem muito, isso, né? Mas às vezes há aquele desrespeito, aquela exploração do cara que está aqui. Então, essa exploração, assim, não pode ser um negócio, sabe? Não, tá certo. Tem que ser um negócio mais, assim... Justo. Mais justo. Tem que ser preço justo. Comprar o preço justo. O que a pessoa quer... E eu como turista, vocês, né, eu acredito também que viajam, passeiam, conhecem os lugares, é você ir no lugar e sentir, nossa, eu comprei aqui, paguei um preço justo. E a experiência também, né? Às vezes toda você paga, mas tem aquela experiência. É justo pela experiência que você teve, hoje entendeu? as pessoas estão buscando experiência. Quando é uma experiência nova, uma coisa, uma emoção, um sentimento novo, um paladar novo e um gosto... Né, que você come uma comida diferente, aquilo custa. Sim. Né? A experiência, hoje as pessoas estão dispostas a pagar pela experiência. Então, a única coisa que eu deixo assim é esse cuidado, esse zelo com o nosso patrão, que é o turista. É verdade. Né? É o que mantém o comércio. É isso mesmo. É o que mantém tudo, né? Além do comércio, hoje você está com quantos empreendimentos que você atua? Você tem a parte da Carvalho, a construtora. Nós temos a parte do loteamento, né? Nós temos construções, isso tudo vem. Quantas pessoas que vieram no Glória como turista e hoje compraram um terreno, fizeram casa aqui, passam o final de semana aqui, passa a ser o segundo lar. Tudo, né? Porque as pessoas se sentem bem aqui. É esse cuidado que a gente tem que ter. Semana passada teve um casal da Bahia, ele ficou aqui a semana toda procurando um alqueire de terra para comprar com uma casa, mas ele já queria com a casa pronta, um alqueire, 2 alqueires no máximo. Então ele veio aqui na loja, a gente passou o nome do pessoal que vende aí. Essa semana tem um casal de Uberlândia também, que está vindo morar aqui, já construiu uma casinha presa na serra também, já estão vindo morar aqui também, vai fazer tudo home office, o trabalho deles. Então, assim, e tem muitos, tá? E a gente vive isso aqui na loja direto, é muitos que vêm para morar mesmo, tá vindo embora. Gente nova, não é gente idoso que tá aposentado já não, viu? Gente nova, né? Mesmo, que tá vindo para cá mesmo. E quantos países você já viajou? Já foi? E um detalhe que eu quero que você traga pra gente, o que tem aqui na Serra Mineira que você não encontrou em outro lugar? Um diferencial que você viu que aqui tem e você já viajou? Você conta pra gente quantos países for, pra gente poder ver alguma coisa que tem aqui e não tem por lá. Eu conheço 37 países. Olha que legal. Tem muita história para contar, né? Só não conheço a Oceania ainda, né? Mas já fui na Ásia, na Europa, né? Na América do Norte, na América do Sul, né? Eu conheço 18 estados brasileiros, né? Então, assim, eu quero conhecer os 27, é minha meta de vida, né? Conhecer. Então, assim, eu fui agora na última viagem minha, eu fui para a China, o Japão e Coreia do Sul. E assim, eu achei fantástico esses lugares, porque a cultura é o que a gente tem que aprender com eles, sabe? Assim, nesses países, você não tem lata de lixo na rua.
não tem lixeira, porque as pessoas não carregam lixo. Todos os cidadãos são responsáveis pelo seu lixo. As pessoas não... É proibido fumar na rua e comer na rua, andando. Olha só. Você pode parar aqui na venda da canastra, come um queijo, come um bolinho, mas aí pra rua come um pão de queijo, mas você deixa o seu lixo aqui. Você pode parar ali nos pontos lá, parar na rua, fumar, e no lugar que tem uma lixeira, as áreas de fumante, pode fumar, e larga o seu bira lá de cigarro, o seu maço de cigarro lá. Ninguém... Você vai andar no metrô, no ônibus, ninguém conversa no ônibus, em ambiente de transporte público. Você não escuta um áudio de celular, gente, porque as pessoas tudo usa fone de ouvido, quem quiser, ou vê só o visual, sabe? Você lê e vê a imagem, você não escuta um barulho, é um respeito com o próximo, sabe? Então eles praticam um respeito com o próximo. Então isso que às vezes você está aqui, né, no Brasil não tem essa cultura, porque a gente o latino é mais quente, né, mais caliente, então assim... Não é só aqui, é na América Latina inteira, né? Então, nós temos uma cultura diferente. Mas dá para melhorar isso, né? E isso começa em casa, né? Você ensinando seu filho, né? Na empresa, você dando um exemplo, né? De catar todo o lixo, de não deixar lixo, de reciclar. Então, assim, a gente tem que... É uma coisa que eu acho que o brasileiro pode evoluir, né? O gloriense, o mineiro pode evoluir, nessas questões ambientais, né? O cuidado com o plástico, com a sacolinha. E até nas nossas cachoeiras, né? Isso, principalmente nos pontos turísticos, né? Assim, por isso a gente sofre muito, viu? Nós fizemos um ano e meio atrás, não mais, uns 2 anos atrás, nós fizemos uma coleta, eu e o Danilo, do Viajantes da Canastra, nós fizemos uma coleta, nós coletamos... Não pesou, não, mas deu uma caçamba de caminhonete e mais uma carretinha cheinha de lixo. Num trajeto de 15 quilômetros, indo para a serra. Nós vamos fazer de novo. Mas é muito lixo, cara, é muito lixo. Um ambiente tão lindo, né? É deslumbrante. Então, às vezes a gente vê a pessoa jogando lixo do carro, né? Assim, na estrada. Na estrada. Você abre o vidro e joga o lixo, joga uma sacola plástica, uma embalagem de salgadinho, né? Quer dizer... Isso assim, a gente fica triste com isso, porque é o próprio ambiente dela. Quer dizer, se ela faz isso assim no ambiente, às vezes ela faz isso em casa também, quer dizer, né? Mas eu acho que são só oportunidades de melhorias. Cada povo é um povo, cada um tem uma cultura, nós somos todos, qualquer lugar do mundo que você vai é diferente do outro, sabe? E assim, um encanta por um motivo, o outro encanta pelo outro, entendeu? Então assim, mas tudo encanta, tudo é importante, são culturas. Tem muitas culturas milenares, igual o Japão, China e Coreia aí, né? Que são milenares da cultura. O Brasil tem 500 anos, ainda bem de Portugal, né? Assim, com pessoas que, assim, portugueses são muito bons, mas quando vieram para o Brasil, eles trouxeram os piores lá, né? As piores pessoas lá que falavam assim, ó, manda para o Brasil, porque não servia para viver em Portugal, mandava para o Brasil. Então a gente, infelizmente, né? Mas isso aí... Eu acho que cada um tem que mudar, a mudança tem que começar por mim, né? Não adianta eu querer mudar o mundo se eu não mudei. Eu tenho que mudar o meu mundo, né? Então eu tenho que mudar a forma de ver as coisas, né? Quer dizer, a gente tem que ser caridoso, você tem que ter vontade de crescer, você tem que ter... Aí cada um faz o seu plano de vida, né? Cada um é cada um, ninguém é igual a ninguém. Nós somos indivíduos. Né? E falando até de caridade, entrando no assunto, né, como que é o nome? Esqueci. Do Lar São Vicente, nossa! Me deu um branco. Do Lar São Vicente, você sempre faz os leilões, né, que são super famosos na nossa cidade, reúne muita gente que contribui, que arrecada muito dinheiro para a doação do Lar São Vicente. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como que funciona isso, da onde que surgiu essa ideia. Como começou? Não, assim, eu fui criado vendo meus tios avós, meus pais, ajudando o Lar São Vicente, sendo vicentino, assim, e eu sempre, uma das coisas que eu sempre fiz na minha vida foi preocupar com poder ajudar o próximo, né? Poder fazer uma filantropia, ajudar a ser caridoso, né? Poder ajudar, poder retribuir com o que Deus me deu. Sim. Eu tenho um sentimento que eu estou aqui usando o que eu tenho então eu tenho um fim maior, um objetivo maior. Eu não posso passar por isso, viver tudo que eu vivo
assim, de forma egoísta, né? Eu tenho que contribuir, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que... E o Lar São Vicente, eu vejo que lá atende as pessoas mais carentes. Sim. Sabe? Que estão num momento de vulnerabilidade, né? Que está idoso, que precisa de ajuda, que precisa, às vezes, ser alimentado, ser dado um banho, né? Você ter uma cama limpa para dormir, um remédio na boca, sabe? Ele está no momento mais vulnerável da vida dele, que às vezes não tem família, muitos deles. Então, eu preciso da ajuda das pessoas, e o Lar São Vicente é uma entidade muito importante no mundo, né? Com certeza. É uma entidade internacional. Ah, E faz quanto tempo que você faz os leilões? Assim, desde sempre eu procurei ajudar. E acho que desde 2003 ou 2004 a gente já de vez em quando dava uma ajuda nos leilões. Sim. E 2013 para cá a gente começou assim, a ajudar mais. E em 2019 nós fizemos o primeiro costelão de chão, né, que foi um sucesso. Depois veio a pandemia, né? Agora em 2024 a gente fez de novo. Né? Mas graças a Deus foi também um sucesso, né? Todo mundo gostou. Foi bom, hein? Uma fartura de comida que você não tem ideia. E aí esse ano nós não vamos fazer, sabe? As coisas estão assim, controladas no lar, aí nós vamos fazer o ano que vem. Sim. Sabe? Nós estamos programando fazer o ano que vem, também, né? Porque já tem muitos eventos, né? Vai ter um evento agora do Hospital do Câncer, né? Que a gente também contribui, que eu acho que foi a salvação das pessoas doentes aqui na nossa região, né? O Hospital de Câncer de Pasto, que o pessoal ia para Barreiras tratar, para Belo Horizonte, para São Paulo, né? E hoje a gente tem aqui em Pasto aqui um tratamento de primeira qualidade, um hospital conceituado no Brasil inteiro. Está dentro do 14º hospital, né? 12º aí, hospital do Brasil, né? A Santa Casa de Pasto foi né, recebeu títulos, alguns anos classificação aí que nacional, né? E apoia a nossa cidade, né? Então, assim, tem uma parceria muito boa com a prefeitura aqui do Glória também, assim, né? Que ajuda, né? E o atendimento a todos os glorienses, né? É em Passos hoje, né? Então, assim, com câncer, né? O hospital mesmo, né? A Santa Casa atende em todas as clínicas médicas, né? A população do Glória. Então, isso aí assim, demanda a ajuda de todo mundo, né? Qualquer valor, qualquer tanto, porque o hospital ele é negativo, sabe? Ele não sobra dinheiro. O SUS ele não paga a conta, não fecha a conta. Não fecha. Sem a ajuda da população, o hospital fecha, sabe? O hospital não dá conta de se manter. O ano passado foram arrecadados na população regional quase 16 milhões de reais. A Santa Casa arrecadou, o Hospital do Câncer, a Santa Casa arrecadou quase 16 milhões na região. Olha só. E todas as cidades da região aqui, todas contribuem, né? Fazem leilões, fazem campanha, fazem festas, né? E o Glória até, eu já sugeri até pro Éder, pra gente fazer uma festa aqui mesmo, em prol do Hospital do Câncer. Sim. Sabe? Eu acho que em breve a gente deve fazer isso aí. Vai ser bom. Essas ideias é muito bacana. Achar um lixo aí, não sei se churrasco ou uma feijoada, né? Assim, achar uma festa aí, um tipo de festa e desenvolver um trabalho aqui da população gloriense. Porque o Glória hoje, a gente faz o leilão, arrecada aí. No ano passado arrecadou 1,5 milhão de reais. O Glória fez par junto com o Passos. Olha. Então junta o Glória e Passos e faz um leilão lá em Passos, no Sindicato Rural. Porque o Sindicato Rural tem estrutura, lá tem mais compradores, cidade maior. Então arrecada-se mais dinheiro. Aí junta o gado aqui do Glória, que tem um gado muito bom, né? Tem uma equipe muito boa aqui que representa o Hospital do Câncer, que sai pedindo, e eles conseguiram ano passado bastante gado e chegou a mais de 1,5 milhão de arrecadação. Nossa, é incrível, né? O Glória contribuiu aí, pelo menos com 50% isso aí. Sabe? Então, eu queria voltar um pouquinho mais, Paulo, só porque eu tenho curiosidade. Antes de você ter a Teleinvest, né? O que você fez? Como corretagem também você trabalhava, mas você abriu um comércio também, não teve um comércio? Porque eu queria que as pessoas entendessem que não se nasce com sucesso, que as pessoas têm um processo ali por trás. E qual foi o seu maior desafio nessa empreitada sua? Tudo é construído diariamente com constância e dificuldade, porque não tem nada fácil, né? Eu passei assim, eu comecei igual lá depois que eu formei em contabilidade, eu comecei a negociar
gado. Eu juntei um pouquinho de gado, e umas 20 cabeças. Vou achar que quer saber, Paulo, do barzinho que você tinha lá no Poli. Era um barzinho. Mas nós vamos chegar lá. Aí eu comecei a comercializar. Foi antes. Né? Entendi. Gado, aí comprava, vendia. Aí, só que eu errei alguns negócios, né? E eu paguei um preço alto. Aí eu quebrei. Eu perdi tudo. Olha aí. Eu falo quebrei, não, eu esmoí. Né? Fiquei moído mesmo, sabe? Aí eu perdi tudo, fiquei negativo, fiquei devendo, sabe? E eu imagino a sua E cabeça assim, uma coisa que nesse sempre momento, me né? ajudou sempre me ajudou, porque eu sempre tive muita amizade, bastante network e isso me ajudou muito, porque aí, eu também nunca fugi da responsabilidade. Exatamente. Então eu quebrei, eu fiquei devendo as pessoas, mas eu nunca fugi. Eu sempre fui lá, aguenta aí que eu vou trabalhar, eu vou te pagar, você pode ficar tranquilo, eu fica calmo que eu vou, espera, tenha paciência comigo, que vai dar certo, entendeu? Mas mesmo assim, a cabeça também, né, minha, eu fiquei depressivo, eu fiquei uns dias, assim, como diz minha mãe, dormindo, sabe, assim, sem esperança, coragem de sair de casa, sem esperança, mas um dia eu acordei 3 horas da tarde e falei, não, mas se eu ficar aqui desse jeito, eu vou morrer. Olha aí, tá vendo? Né? Se eu não reagir, eu vou morrer. Se eu não acordar cedo, não pedalar, não for buscar. Né? Aí eu saí, eu tinha uns amigos que mexiam com o carro, eu fiquei lá no estacionamento deles, lavando uns carros para eles uns dias, vendo como que negociava carro, como que eles faziam. E aí um dia eu vim no Glória que o Ivanir estava para inaugurar o poliesportivo. Né? E aí lá tem um bar, né? O Polibar, né? Quer dizer, eu até que coloquei o nome de Polibar, né? É aquele bem no meio lá do encontrei, nós estávamos lá na balsa conversando, porque não tinha a ponte ainda, isso aí acho que foi 93, 94. Tava nascendo. Aí eu fui lá, encontrei com eles lá na balsa, lá no bar do Paulão, né, lá na balsa, né? E aí conversando, o Ivanir falando que ia inaugurar o pódio, tal dia, e precisava de alguém para tocar o bar lá durante as festas. Ele fez o bar, mas não tinha ninguém para tocar. Eu falei, uai, eu toco esse bar aí, o senhor me permitir, eu toco esse bar aí, né? E eu não tinha nada. Né? Eu tava devendo. Tinha coragem de trabalhar, né, Paulo? Eu tava devendo. Exatamente. Né? Eu só tinha uma moto consorciada, que eu devia ela também. Foi na cara e na coragem. Eu falei, uai, se o senhor me permitir, eu dou conta de tocar esse negócio. Vai, não, se você acha que dá conta, então vai, arruma. E eu conheci um vendedor da Pepsi. A Pepsi tinha um depósito aqui em Passo. E eles vendiam Skol e Pepsi, né? Aí eu fui lá na Pepsi, conheci o vendedor, expliquei para ele a situação. Falei, vai haver uma festa lá, inauguração assim. Eu queria montar o bar lá, mas eu não tenho nada, né? Eu não tenho nada. Né? E aí eu falei assim, só a cara e a coragem mesmo. Eu não tenho dinheiro. Primeiro, você tem que confiar em mim. Você tem que confiar em mim, você tem que me dar crédito. Entendeu? Eu vou vender lá, vai dar certo, eu vou te pagar aqui. Né? E assim eu consegui, sabe? Eu levei freezer da Pepsi pra lá, eu levei a refrigerante toda da Pepsi, a cerveja Skol, que o povo gostava, né? Já me atendia, né? Quer dizer, sim. Então eu tinha Pepsi, Mirinda, o Guaraná da Pepsi lá, né? E a cerveja Skol. E arrumei uma estufa, acho que a minha mãe tinha ali uma lanchonete, umas estufas, uns negócios lá, panela, e eu comprei mais alguma coisa e comprei aí no supermercado batata e salgadinho, e montei a estrutura lá, arrumei a Pepsi também me arrumou as mesas, né? Que cadeira, legal. e nós encheu lá de mesa, cadeira, eu chamei meus irmãos, e mais né? A da Maria. Maria do Chico, Maria né? Chico. A Dona Elta, né? Para me ajudar, né? Quer dizer, tinha mais pessoas, mais mulheres ali, conhecidas da minha mãe, que foram para lá ajudar a fazer salgado, né? Minha mãe fazia salgado, aí a Dona Elta foi fazer, a Maria, o Chico, né? Várias pessoas. Ninguém faz nada sozinho, Não, né? de jeito nenhum, se você não Ninguém tiver faz nada apoio. sozinho. Mas assim, e o negócio bombou. Que legal. Eu vendi tudo que eu trouxe, vendia 60 quilos de batata frita, sabe? Muito salgada, e durante a noite, às vezes tinha gente lá, a gente fazia aqueles
panelão de escaldado, né? Assim, de delícia, frango, né? que É uma sopa de frango e vendia as canecas de sopa. Imagina, né? no frio, que no coisa frio, boa. foi inaugurado em junho, né? Nessa época agora. Que legal. Né? Então a coisa bombou. E aí eu tinha amizade com o Ricardo Piota da rádio, ele já fez propaganda pra mim, e aí de repente ele tinha uma bandinha, ele já veio tocar aqui. Que aí legal. todo domingo eu trazia música ao vivo, e o povo ia pra lá nadar Não, porque é um ambiente super bom. legal, tomar né? cerveja, sabia escutar música, e assim, eu vendia muito, o negócio foi um sucesso. Tinha dia que eu saía de lá, assim, 10 horas da noite, no outro dia, 6 horas da manhã, eu tava lá catando as latinhas, limpando tudo, porque tava muito novo, né, muito organizado. Aí, de vez em quando tinha baile lá, eu tinha que organizar o bar do baile, sabe, assim, ficava a noite inteira trabalhando. E assim, aí foi bem. Aí depois eu perdi a licitação lá. Ah, entendi. Aí eu perdi a licitação, eu tinha que deixar o bar lá, né? Deixar e sabe o que ele me lembrou agora, você falando que perdeu a licitação? Você já fez curso de PNL, conheceu o Zé Osvaldo, e ele fala da história da vaquinha, né? Você acha que essa foi a sua vaquinha? Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu acho que sim. Até depois eu até agradeci o Ivanir, depois né, que passou, né? Na época eu achei negócio duro, né? Assim, difícil. Fiquei até nervoso, fiquei chateado demais, né? Porque é normal. Mas depois eu vi que, assim, que foi bom pra mim, né? Foi uma experiência boa, uma vivência boa de comércio, mas que aquilo ali não tava no meu futuro, né? Só pra te explicar da vaquinha, é uma história que a vaquinha é a que dá o leite. E aí você fica preso naquilo ali, como se fosse, você tem um emprego, fica preso naquilo ali o tempo todo, e aí, de repente, ela é empurrada do barranco, entendeu? E aí você tem que se virar. Entendi. No caso dele, você perde perdeu a vaquinha. você perdeu a vaquinha, entendeu? Então ele teve que se virar e teve que correr atrás de outra coisa. Porque ele perdeu de outra. E aí é o momento que você dá aquele start, que você fala, agora eu preciso sacudir de novo. Eu preciso sacudir de novo, preciso me encontrar. Mas nesse tempo, eu tinha amizade, nessa fase que eu quebrei, eu fiz amizade com o Tadeu. Na época eu tava bem, porque eu plantei milho, e aí eu conheci o Tadeu assim, eu plantei um milho, e eu não tinha o dinheiro para comprar todo o adubo. Sim. Aí eu fui lá e conheci o Dr. Paulo de Tarso, que trabalhava aqui no Glória, médico, irmão do Tadeu. Falei, procurei o Dr. Paulo, falei, Dr. Paulo, o senhor não quer me comprar um milho não antecipado? A hora que eu colher eu te entrego. Aí ele falou, eu não compro não, mas eu vou te apresentar o meu irmão e ele te compra esse milho. É o Tadeu, né? Aí foi lá e me apresentou pro Tadeu. Que legal. Aí eu fiz amizade com o Tadeu. Mas enquanto eu estava no bar, né, voltando ao assunto, eu também mexia com uns negocinhos de imóveis, ficava atento, o que estava acontecendo, fazia umas corretagens. Né? E nesse período que eu estava numa fase boa, antes do bar, aí eu conheci o Tadeu, vendendo o milho para ele. E aí eu falava com o Tadeu sobre venda de imóveis, se ele queria comprar, se ele conhecia alguém que queria comprar. E assim, eu já fazia algumas corretagens, né, paralelo, né, aos negócios de gado. Sim. E paralelo ao bar também eu fazia as corretagens. E assim, o Tadeu, ele às vezes eu trocava um chequinho para mim, sabe? Que eu pegava um cheque com prazo, ia lá e pegava o dinheiro à vida, descontava um jurinho, né, para capitalizar. E aí eu também fiquei devendo para ele, quando eu quebrei, né? Aí eu fiquei devendo com o telefone para ele, porque ele alugava e comprava o telefone, por isso que chamava Teleinvest. Porque tele de telefone. O nome vem de Teleinvest, né? Telefone de investimento. Era telefone. O telefone valia muito dinheiro. Sim, com certeza. Né? Que legal. O telefone era $1.000, $1.200 o valor do telefone. Na época, hoje, por exemplo, seria uns 10, 15 mil reais um telefone, uma linha de telefone. Não era qualquer um que tinha, não. Aqui no Glória não tinha nem DDD. Não. Né? As pessoas era 2 dígitos só. Pra você fazer ligação para fora, você tinha que ligar numa telefonista para ela fazer para você. Meu Deus. Ela fazia e transferia para você. Então era número, na minha casa era número 29, né? Então, na prefeitura número 15. Você ligava para lá para eles ligarem. Gente, que legal. Eu ligava. Mas aí eu conheci o Tadeu assim, negociei o milho com ele, aí colhi o milho, entreguei. E aí eu, na minha fase de falência, né? Eu fiquei devendo para ele também, mas como eu nunca fugi, sempre ia lá, conversava, explicava, e ele sempre teve uma tolerância comigo, né? Importante. Aí ele falou assim, aí o Fernando Henrique entrou e abriu o mercado de telefone. Aí a telefonia ia acabar. Como acabou, né? Hoje qualquer um liga lá e pede um telefone, não tem mais valor de mercado.
Aí ele falou, ó, isso aqui vai acabar, o meu Teleinvest aqui vai acabar, o negócio de telefone, e eu tenho que ficar atento, eu quero montar uma imobiliária, você não quer trabalhar comigo, não? Aí, ó. Você não quer montar uma imobiliária comigo, não? Ele já sabia que eu era corretor, já viu o meu perfil, né? E aí, eu falei, não, aí pode dar certo, mas eu tô tocando o bar lá, eu preciso acabar com o negócio lá primeiro. Eu já tinha perdido a licitação, né? Ia fechar, assim, já ia tava fechar com prazo. mesmo, é a questão só de tempo, né? E aí eu encerrei o bar e passou uns 6 meses depois eu comecei a trabalhar com ele na Teleinvest, como corretor. Era 60% dele, 40% meu, mas a despesa era dele. Aí chegou um ponto que ele falou, não, vamos meia a meia aqui, a despesa minha e sua e a receita é minha e sua. Legal. Tá? E aí a gente passou a ser Graças sócio. a Deus, né, Paulo? Graças a Deus, entendeu? E aí a coisa foi acontecendo devagar. Aí eu sempre tive vontade de lotear. Assim, eu via isso aí, né? Eu via a possibilidade de multiplicar. Né? Você pegar uma área, transformar em 50 áreas pequenas e vender, né? Com o ditado, quanto mais pica, mais caro fica. Mais caro fica. Né? Então, assim, eu sempre tive essa vontade, assim, isso aí é meu. E eu sempre gostei de construir também, de plantar, né? Assim, sempre de multiplicar. Sim. Eu acho que multiplicando você tem chance de ganhar, né? Quer dizer, quando você multiplica em qualquer coisa, né? Você ganha. Amizade, né? Com certeza, Paulo. Carinho. É verdade. Tudo volta, né? Assim, tudo que você multiplica, né? Retorna. Tem coisas negativas aí que não é bom multiplicar, não, né? Tem que tomar cuidado. Mas assim, a maioria, o que é do bem, faz bem, né? Então, aí eu comecei a negociar e a gente começou a dar certo, começou a vender, a imobiliária, não, vamos contratar mais um para ajudar, aí a gente foi crescendo. Aí um dia eu falei, não, apareceu uma casa aí, vamos comprar ela pra gente terminar? Não, vamos. Aí eu tinha metade do dinheiro, que eu já tinha ganhado e juntado dinheiro. Por isso que no começo, a coisa mais importante que o jovem tem que fazer é juntar dinheiro, sabe? Não gastar, juntar dinheiro, porque depois que você faz um monte, fica mais fácil de você gastar. Na hora que você faz um montinho, você vai comendo as beiradas, né? O que tá dentro ali, tem gente que fala assim, o que tá dentro do jarro, você não mexe. Você mexe só no que cai para fora. Né? Assim, para você não desequilibrar o negócio seu, mas assim, porque se você não tiver dinheiro, às vezes as oportunidades passam e você não tem como entrar. O dia que precisou de eu entrar, não, vamos comprar uma casa aí, pra gente terminar ela e concluir, eu tinha o dinheiro para pagar a metade. Porque às vezes você não tem o dinheiro, mas você tem crédito. Por isso que é a hora o que é importante nunca fugir do problema, nunca deixar de dar satisfação. Né? Mesmo que resolver enfrentar, mesmo que você não faça agora. Mas assim, você não fugiu, você atendeu o telefone, você deu resposta, você não deixou a pessoa no vazio. Acontece, né? Coisas ruins acontecem e às vezes fogem do nosso controle. Não é proibido, infelizmente, assim, acontece com qualquer um. Mas o negócio de não fugir da responsabilidade que é o importante, entendeu? Na hora que você tinha, você foi lá e resolveu. E o que é mais importante é a gente... Assim, você dá retorno, porque às vezes você quebra trabalhando, né? Quer dizer, sim. Normal. Sim, tá trabalhando aqui, a despesa sua foi alta, aconteceu igual quem mexe com a agricultura. Às vezes tem um ano de seca, né? Geada, tem uma geada forte, vem alguma coisa aí que você perde tudo. É um risco, né? É uma atividade de risco, né? A gente sabe que o risco é pequeno, mas porque você tem fé, né? Mas é isso mesmo, eu falo, o pessoal do Sebrae também já veio aqui e falou, Ami, a gente, lógico, minha margem, você tem que acompanhar a sua margem, porque senão você quebra rico. Você quebra, quebra com produto, e você quebra... Seu custo fica maior do que o seu ganho, né? Ganho, E vocês ficaram quanto tempo com a Teleinvest? Não, aí a gente começou a construir, reformar, comprar, e nesse período apareceu uma área aqui no Glória, né? Aqui do Maria Rosa, o primeiro loteamento feito por empresa particular, privada aqui no Glória, porque antes do Maria Rosa, só a prefeitura que tinha feito o Novo Horizonte ali, né? O Ivandir tinha feito ali na chácara do Lico Martins ali, né? Zé do Lico. Né? Tinha feito ali o loteamento ali na chácara. E aí não tinha loteamento aqui no Glória. Né? Isso em 2000, a gente comprou essa chácara aí do Soquita Macedo, da Dona Rosinha, e a gente ia fazer em parceria com a prefeitura. Um dia eu estava lá na prefeitura, o Ivandir era o prefeito, e negociando com ele
para ele pegar a nossa área, ia da Dona Rosinha e fazer um loteamento Maria Rosa ali. Aí eu tava lá na prefeitura e falei, de lá eu liguei pro Tadeu. Na época eu já tinha um celular já, e eu tinha um celular, era um tijolão, né? Pesava quase 1 quilo, né? Eu lembro que eu saí da sala do Ivanir, assim, e liguei pro Tadeu. Eu falei, Tadeu, o Ivanir aqui quer fazer o loteamento e tal lá, mas eu acho que a gente pode fazer. Nós mesmos vamos fazer esse loteamento, não vamos passar para ele não. Eu vou pedir o apoio dele aqui, falar para ele que a gente vai fazer, mas eu acho que a gente mesmo pode fazer isso aí. Falei, se você acha que dá certo, então vamos. Aí ele falou, Ivanir, nós estivemos pensando ali, trocando ideia com o Tadeu, eu acho que nós mesmos vamos fazer o nosso loteamento. Eu quero só o apoio do senhor. Só que o senhor aprova o loteamento, faça tudo, mas o resto nós vamos fazer. E assim nós fizemos, sabe? E ele apoiou, ajudou. E aí nós vendemos tudo, sabe? Deu 66 lotes. E a gente vendeu tudo, assim, de início. Sucesso absoluto. Vendeu a R$5.000 cada lote. Olha aí. Era a mesma coisa hoje, assim, de 80 mil, 90 mil reais, sabe? Porque hoje equivale ali a 100 mil reais no terreno. Vamos falar que... Né? Sim. É uma coisa que tivesse vendido a 100 mil. A 100 mil. Nossa, que é tô isso? nadando. Que negócio mais bom, né? Esse negócio. Aí isso? você viu, vendeu tudo. Nós fizemos praticamente com o dinheiro do loteamento, né? A infraestrutura, tudo, né? E, então, assim, aí daí eu já saí procurando área em outros lugares, né? Aí fui para Itamogi, fui para Itaú de Minas, fizemos loteamento em Itaú de Minas. Na Barra, né? Nós fizemos vários loteamentos na Barra, em Itaú de Minas, em Delfinópolis, né? No Glória teve também? No Glória, assim, a gente fez o Vadico, Rio Grande 1, 2, 3 e 4. Tudo foi você. Condomínio Boa Vista, Alto da Glória 1, 2 e 3. O Vadico, aqui a cerâmica aqui, né? O Gomes e Brito aqui na cerâmica Rio Grande, né? Então, assim, vamos falar assim, uns 30%, 40% do Glória aí, né? E assim, eu sou muito orgulhoso com isso, sabe? Assim, eu acho que isso é, assim, de ter começado aqui no Glória ainda, né? Aí eu fiquei mais orgulhoso ainda, sabe? E a gente hoje tem loteamento fazendo em Itaú de Minas, nós estamos fazendo aqui em Passos, né? E aí eles separaram, né? Aí a gente viu com o tempo, a gente viu a necessidade de separar, mas porque a família do Tadeu já estava crescendo, né? E os filhos precisavam trabalhar, e a gente viu assim que era importante para nós cada um seguir o seu caminho. A gente planejou isso 5 anos antes, né? E nós fomos nos organizando, nós ficamos 22 anos sócios, né? Eu fui sócio da Terinvest 22 anos, já tem 6 anos, agora em agosto vai fazer 6 anos que a gente separou. Olha só, já passa muito rápido, muito né? rápido. 28 anos. Sim, de uma história de muito sucesso, de amizade, de respeito, de consideração, de gratidão. É os ciclos, né, que a gente fala. É o ciclo. Encerrou o ciclo, né? Agora eu tô começando outro aí com o Lucas, Rafael, Vinícius, minha turma, né? Os parceiros meus filhos, né? É verdade. Eu acho muito legal falar que, além de tudo isso, você dá muita prioridade para contratar pessoas do Glória, né? Eu falo assim, você sempre pergunta, você é filho de quem na entrevista, né? Terminando 80%, podcast com isso. 80%, 90% dos nossos funcionários é do Glória. Coisa boa. Porque a gente conhece, a gente tem mais facilidade de lidar, você sabe filho de quem que filho de quem que é, entendeu? Quem que é o avô, quem, né? Tudo. Isso aí ajuda, né? Ajuda, com certeza. Mas assim, isso, graças a Deus, assim, eu acho que tudo é consequência da honestidade, da forma de você trabalhar, da confiança das pessoas, sabe? Eu tenho muitos parceiros bons, aí nós temos, eu sou sócio do Grupo Canastra, né? Que nós somos 6 sócios também, assim, a gente tem uma unidade muito gostosa, uma amizade gostosa, uma relação muito boa, muito respeitosa, né, de confiança, né? Isso eu falo muito para os meus filhos, assim, ó, o que me fez crescer um pouco é que eu sou confiável. É verdade. Né? Assim, a gente recolhe todos os impostos, a gente paga tudo, assim, não somos perfeitos, mas a gente tenta andar dentro do mais... ser o mais certo possível, porque a gente acha e acredita que o jeito de dar certo é você andar certo. Só tem um jeito de você fazer as coisas, do jeito certo. E foi assim que você teve esse sucesso, né? Faz as coisas do jeito certo que vai dar certo. Não tem outro jeito. Trate as pessoas com respeito, com educação, trate bem, tenha empatia, né?
Deus, ponha na pele do outro, Com sinta. certeza. Entendeu? Antes de tomar uma decisão, tenha-se, lógico. Cada um tem o seu jeito, as pessoas têm que respeitar o jeito da gente É também. verdade. Bonzinho hoje, coitadinho amanhã. Coitadinho amanhã. Entendeu? Então não precisa ser bobo, né? Bom, você pode ser bom, mas não precisa Pessoa ser bobo. boa é diferente de pessoa boba, né? É, então assim, Exatamente. dá pra ter essa relação, né, de transparência, honestidade com tudo na vida. Com todo mundo. Né? Isso mesmo. Uma conversa franca não faz mal pra ninguém. É verdade, verdadeira, né? É verdade. Ô, Paulo, Mas aqui a gente quer agradecer você pela presença, por você ter vindo aqui contar um pouco da sua história pra nós. Com certeza nós vamos ficar aqui o dia todo. Vamos chamar outro, Nós ele em vamos- outro podcast vai pra ter que gente vir conversar de novo mais, aqui, porque, entendeu? assim, vai ter muita Tem muita história. história, Tem, Tem muita A gente história. tem muito papo pra gente Tem muita conversar história de ainda. viagem, tem, então, sabe? pois Vamos é, fazer vamos fazer só de viagem. Só de viagem. Eu queria Vamos. contar o que ele comeu, que eu tenho tanta curiosidade pra Pra saber. saber disso mesmo. Vamos fazer, Então, tá? assim, vamos fazer um outro bate-papo, mas assim, a gente precisa, né, também estar encerrando, né? Você também tem seus compromissos também, né? E aí, então, assim, a gente agradece mesmo de coração você ter dado essa oportunidade de ter vindo aqui para ter um papinho com a gente. E a gente espera você realmente numa outra oportunidade aqui de novo aqui, para estar conversando aqui. E deixa aí, né, suas considerações finais aí com Eu relação agradeço muito a todo mundo que contribuiu com a minha vida, sabe? A oportunidade de estar aqui hoje. Eu agradeço muito a Deus pela minha saúde, pela minha vida, pela minha esposa, os meus filhos, assim, que são razão da vida da gente, dá verdade. sentido, né, a vida da gente, né? Você vê os meninos muito bons, né, Verdade. que foram bem criados, a mãe Graças deles a Deus. contribuiu muito com isso, né? Assim, foi uma super mãe né? Então, assim, isso ajuda muito. Né? Essa Graças a parceria, sem parceiros, sem amizade, sem network, a gente não vai a lugar nenhum. É isso Né? mesmo. É isso aí. Certinho. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço por você estar aqui com a gente, ter aceitado, né, nesse início aí, em estar vindo aqui bater esse papo, conversar com a gente. Acho que foi uma história muito legal, né? Um bate-papo muito gostoso. Falei, vai ter que marcar outro bate-papo pra gente conhecer mais o Paulo. Gostei de conhecer esse Passa lado. rápido, né? Passa muito rápido. Mas é isso, Paulo. Muito obrigado mesmo. E fica o recado pessoal de casa, né? Curtir, já comentar aqui. E o que vocês querem saber mais do Paulo, que ele conte no próximo encontro com a gente, que a gente vai chamar ele de novo com certeza, pra gente conversar de outros assuntos. E obrigado, né? E se Muito tiverem alguma obrigada. sugestão também, para a gente poder, de alguma pessoa, de algum assunto que quiserem tratar também, pode deixar aqui embaixo Nos aí, nos comentários, que a gente vai estar indo atrás dessas pessoas que vocês quiserem. Compartilha com os amigos, manda para todo mundo e em breve teremos mais pessoas aqui muito importantes que têm história para contar. Com certeza. É isso aí. Obrigada, Ramires. Viu? Eu que Obrigada, agradeço. Paulo. Obrigado, Paulo. Vocês.